A Pobretologia de Luciano Huck. O artigo publicado pela Folha de São Paulo, Mais Formaturas, Menos Funerais, de Luciano Huck, é uma redação colegial interessante de fetiche pelo social, ativismo ao combate da desigualdade e pobretologia. Traz o problema, a vítima do problema, que o apresentador conheceu enquanto garantia sua audiência expondo a condição periclitante dos pobres, identifica o suposto agente causador do problema e, por fim, a solução cosmética. Não menciona em momento algum a estrutura que faz do Brasil um país desigual por ser pobre, terceiro-mundista e explorado pelo imperialismo. Cita, em abstrato, a elite cinicamente desdenhosa, indolente, como se ele mesmo não estabelecesse proximidade financeira e interpessoal a esta elite e garantisse seus privilégios através deste elo. O elitismo no Brasil sempre esteve a reboque do atavismo colonial. Aliás, o colonialismo ainda existe e sustenta a elite, inclusive a elite Marinho, uma das famílias mais poderosas do Brasil que paga o astronômico salário do animador de auditório. A família Marinho apoiou o golpe militar em 1964, que só favoreceu os grupos oligárquicos no país, aprofundando o fosso social através da hiperconcentração de renda. A própria família Marinho se tornou parte do grupo da oligarquia nacional. 3 irmãos Marinho acumulam fortuna superior a 40 bilhões. A elite a que Luciano se refere é um termo genérico, portanto, exclui seus patrões e a si, sem considerar sua excentricidade bizarra ao dar um helicóptero de presente ao primeiro filho ainda infante, um comportamento impertinente, mera ostentação a quem se preocupa com os pobres. Uma família muito humilde. Vale lembrar, o formato do programa do apresentador e ativista explora a imagem do pobre para gerar audiência e não agrega nada de transformador de verdade às famílias sob holofote. Quanto ao regime regressivo de impostos e concessão, que Luciano aponta como causador do flagelo da desigualdade, devemos destacar que foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, PSDB, amigo de Luciano Huck, o responsável pela extinção da taxação sobre lucros e dividendos em 1995 e criou a distorção em favor dos super ricos, juros sobre o capital próprio. Outros patrões de Luciano Huck, garoto propaganda do Banco Itaú, se beneficiaram ao máximo disso. Os membros das famílias Setúbal, Vilela e Moreira Salles, donos do Banco Itaú, receberam mais de 9,1 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio nos últimos 5 anos, graças a Fernando Henrique Cardoso. A Globo, em 16 de outubro de 2006, foi autuada por sonegação de impostos pela compra dos direitos de transmissão da Copa de 2002, um total de 615 milhões de reais. Corrupção pode partir do setor privado e a sonegação de impostos é uma das práticas que precisa ser combatida, diz Protógenes Queiroz, que antes de ser deputado foi delegado da Polícia Federal. Protógenes defende uma comissão parlamentar de inquérito para investigar sonegação milionária que teria sido praticada pela Rede Globo de televisão. Sonegar é contribuir para a desigualdade, sem contar as benesses fiscais desfrutadas pela Rede Globo.
mundo tá falando que É claro que o modelo tributário favorece as empresas que Luciano Huck está ligado e recebe alto cachê para trabalhar. Para começar esse papo de que o Brasil é o país do futuro. Hoje, o Brasil é o país das oportunidades. Somos uma potência mundial, ao lado de países que estão aparecendo cada vez mais para o mundo. E é com essa nova realidade... Dinheiro pago às expensas dos 95% restantes da sociedade, principalmente os mais pobres. A hiperconcentração de renda dos 5% está ligada à desigualdade social diretamente. Luciano tem como padrinho de sua aventura política o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, em 2018, demonstrou, sem parcimônia, que a candidatura do animador também o animava, havendo potencial para arejar o país e botar em perigo a política tradicional. E isso era bom para o país, disse FHC em entrevista à rádio Jovem Pan no preâmbulo eleitoral daquele ano. Os aliados do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, cobraram explicações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sobre as recentes manifestações favoráveis ao apresentador Luciano Huck, cotado para disputar a eleição presidencial deste ano. Luciano Huck e FHC são próximos. O ex-presidente apoia a renovação na política de grupos ligados ao marido da apresentadora Angélica. FHC exprimiu ser propíguo à pretensa renovação na política. Em dezembro de 2018, Fernando Henrique Cardoso participou de evento do Renova BR, grupo político que propõe renovar a política. Participou ao lado de Luciano Huck. No evento, Luciano deu declaração de apoio à agenda neoliberal de Bolsonaro proposta por Guedes. Ele disse: "Tem uma clara agenda econômica eficiente. Tem bons nomes técnicos ali." E esta é a maior de todas as incoerências de um país sem memória. Os próprios economistas do Fundo Monetário Internacional já reconheceram as políticas neoliberais como aprofundadoras da desigualdade. No Brasil, o neoliberalismo foi recrudescido através da reforma do Estado na gestão de Fernando Henrique Cardoso durante a década de 90. O modelo de estado de bem-estar social começou a ser superado estruturalmente com a introdução legal do terceiro setor como ator social, coexistindo e suplantando aos poucos o papel do Estado como gestor das políticas sociais universalistas. Era o desenho da arquitetura da nova questão social neoliberal. No artigo à Folha, Luciano mencionou a necessidade de um novo contrato social. A tradução disso nada mais é do que uma reestruturação do capital como ator social via terceiro setor, com forte componente filantrópico e populista da classe dominante e seu fetiche social pelos pobres através da engenharia para amortecer a luta de classes, sem tocar em seus interesses de acumulação. É o neoliberalismo social que Luciano defende. Desde seu olhar a diagnosticar a desigualdade, passando ao largo das políticas neoliberais nefastas à coesão social, até o seu envolvimento a grupos de renovação política ligados à filantropia dos super-ricos. Na visão tecnocrata da suposta renovação da política, a distorção de desigualdade social, causada pela injustiça social, seria corrigida com comprometimento e eficiência de gestores políticos, jovens promissores, levando ao âmbito de cargos eletivos a eficácia exigida para os lucros da iniciativa privada. Em linhas gerais, uma nova classe de políticos hábeis, brilhantes e vitoriosos poderia resolver o problema da anomalia social. Desconsidera-se o modelo neoliberal, tanto social quanto econômico, colonial e o imperialismo como causadores da pobreza estrutural.
Isenta o mercado financeiro e o sistema rentista da dívida, em que quase metade do orçamento é destinado ao pagamento dos juros da dívida pública, retirando das áreas sociais recursos. Desconsidera-se os cortes exigidos pelo neoliberalismo como os responsáveis pela exclusão social. A pobreza, assim, fica compactada na questão social. O desfecho do artigo de Luciano Huck, A Folha, não poderia ser outro. Ele apela para o projeto da pretensa renovação na política. Mas será que os jovens eleitos em 2018 realmente representam a nova forma de fazer política? Vamos utilizar a mais famigerada representante da suposta renovação como exemplo, Tabata Amaral, amiga de Luciano Huck. Do ponto de vista moral, durante as eleições, Tabata já cometeu um ato falho com o dinheiro público, muito recorrente nos veteranos da política. Contratou seu próprio namorado naquela ocasião para trabalhar em sua campanha por R$23 mil. A campanha de Tabata recebeu do fundo eleitoral público R$100 mil. O valor pago ao namorado foi um dos maiores registrados na sua campanha. No pragmatismo, Tabata também não adotou nenhum posicionamento heterodoxo à velha política. Logo de cara, aceitou todas as regalias que ao cargo de deputado federal confere, como qualquer outro político. E não foi somente isso. Em abril do ano passado, Tabata Amaral esteve numa reunião no Ministério da Economia com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na reunião, ela mencionou a falta de atenção do governo Bolsonaro à área social. Com sua voz juvenil e forte sotaque paulista, a deputada observou, em favor da agenda neoliberal de Bolsonaro. Olha, eu concordo com a agenda econômica do atual governo, mas o mais importante, na minha visão, é a gente ter uma agenda social de combate à desigualdade, de combate à pobreza. 7 meses depois, a reunião resultou em um conjunto de projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição. O pacote foi batizado de Agenda Social e foi apresentado formalmente em evento no Salão Verde da Casa em novembro de 2019. Ninguém contestaria, em sã consciência, a necessidade de uma agenda social que tenha como fulcro combate à desigualdade e à pobreza. Porém, a agenda deveria ser rebelde à política econômica neoliberal e não complementar. A ideia da agenda social dá à aquiescência de Tabata ao programa neoliberal do governo um verniz humano. O termo combate à desigualdade virou um mote açucarado. A digestão moral da pobreza, ou pobretologia, termo criado pelo historiador João Márcio Mendes Pereira, tem o poder leite condensado sobre o amargor da miséria aprofundada por uma política econômica neoliberal, voltada ao interesse da minoria de endinheirados. Tabata quer agenda social nos moldes do portfólio da Escola de Chicago. Ricardo Paes de Barros, Chicago Boy, é um dos conselheiros de Tabata. Há 30 anos estuda os pobres e defende a agenda social com receita baseada em cortes cirúrgicos em gastos sociais. O que explica o pragmatismo de Tabata Amaral em concordar com a política econômica neoliberal de Bolsonaro e valorizar a agenda social. Se você está se perguntando como podemos combater a desigualdade social com cortes em áreas sociais, você chegou ao epicentro dessa questão. Ricardo Paes de Barros foi o arquiteto do Bolsa Família, o programa de assistencialismo do governo Lula, também presente na agenda social de Tabata e Rodrigo Maia. E também foi um dos norteadores do programa Uma Ponte para o Futuro do governo Temer. Nos círculos dos economistas, ele é conhecido como o liberal dos pobres.
Dos 30 anos circunspectos e debruçados intelectualmente para estudar a miséria, o economista chegou à conclusão que dá para ser generoso com os pobres em 50 tons de cortes cirúrgicos. Cortes em áreas sociais também é orientação do Banco Mundial e está no receituário do Fundo Monetário Internacional. Embora defensora da educação com qualidade, em maio de 2019, no calor do embate contra o ministro da Educação do governo Bolsonaro, Tabata demonstrou ser a favor de corte seletivo nas universidades públicas. Não era de se surpreender, afinal, Cláudia Costin, mentora intelectual para a educação de Tabata Amaral, ex-funcionária do Banco Mundial, ex-ministra de FHC, atualmente funcionária da Fundação Lehman, é defensora declarada do modelo neoliberal para a educação pública. Como é conselheira direta da deputada federal, é natural, portanto, identificar o neoliberalismo na visão educacional da jovem deputada, que de nova só tem a idade. Quase todos os políticos da renovação da política, incluindo Tabata, PDT, e Felipe Rigoni, PSB, rebeldes ao consenso dos respectivos partidos, foram a favor da reforma da Previdência. O próprio Luciano Huck e todos os empresários do círculo de amigos dos grupos de renovação fizeram campanha à reforma da Previdência, inclusive Eduardo Mufarrege, idealizador do Renova BR. A Folha de São Paulo noticiou em 2017 que grupo de empresários iria bancar intensa campanha publicitária em defesa da reforma da Previdência proposta pela gestão Temer. O grupo era encabeçado pelo empresário e publicitário Nissan Guanais, um dos maiores doadores de campanha a quadros do Renova BR. Entre eles, Tabata, a quem doou R$79 mil. Eu acho, modéstia à parte, que eu revolucionei a propaganda brasileira. A reforma da Previdência configura a superação do estado de bem-estar através da intenção de esquartejamento da Seguridade Social. Desde a década de 90, quando o Estado foi reestruturado ao modelo neoliberal, a Previdência passou a ser alvo dos neoliberais. O Sindifisco Nacional, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, menciona a implicação da reforma da Previdência na Seguridade Social e descreve que as sucessivas reformas do Estado, e sobretudo da Previdência Social, implementadas ao longo da década de 1990, justificadas como suposto déficit entre receita e despesa, vêm contribuindo para descaracterizar a Seguridade Social, além de favorecer a fragmentação das políticas sociais que integram Previdência, Saúde e Assistência. E essa questão da Previdência, ela foi a maior conquista da Constituição Federal. Os constituintes colocaram no artigo 194 da Constituição a Seguridade Social, a segurança do povo. A Previdência reduz a desigualdade social. Sem este modelo, atacado pelos neoliberais, pois representa o estado de bem-estar, o Brasil teria 21,9 milhões a mais de pobres. O autor do livro Previdência, o debate desonesto, denunciou que a reforma irá prejudicar principalmente os trabalhadores e, consequentemente, aumentar a concentração de renda e desigualdade social. O avanço da reforma da Previdência foi definido pelo professor do Instituto de Economia da Unicamp, Eduardo Faiani, como uma tragédia humanitária. Aposentar no Brasil vai ser uma corrida de obstáculo praticamente inalcançável. Em suma, o ataque à Seguridade Social, o pacto da sociedade para amenizar o fosso social, aprofunda a desigualdade, assim como todo o arcabouço neoliberal. O simulacro de renovação da política é o continuismo do pragmatismo neoliberal, mas com agenda social para adocicar a miséria. Jorge Paulo Lemann, bilionário também ativista pela renovação da política, padrinho de carreira acadêmica e política de Tabata Amaral e outros quadros da suposta renovação, é um dos hiperconcentradores que também se preocupa
com a desigualdade social. Em palestra em Harvard, Lehman usou o açúcar do combate à desigualdade como discurso. Ele disse: "Nós nunca vamos ter estabilidade se tivermos desigualdade." Lehman está entre os 0,1% da população brasileira conhecida como super ricos. Os super ricos ganham em um mês o mesmo que um brasileiro, assalariado por um salário mínimo, ganharia trabalhando por 19 anos seguidos. Para promover distribuição de renda na base da pirâmide social e assim reduzir a desigualdade, bilionários como Lehman não podem existir. Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam, explica a equação. Na base da pirâmide houve inclusão nos últimos anos, mas a questão é o topo. Ampliar a base é importante, mas existe um limite. Se você não redistribuir o que tem no topo, chega um momento que não tem como ampliar a base. Lehman mora na Suíça, país de primeiro mundo. De lá, ele confessa o óbvio, que morar em um país com maior igualdade é muito melhor. Mas Lehman esquece que o Brasil está inserido no contexto terceiro-mundista, em que vários países estão sob a égide do imperialismo dos países dominantes e a ditadura neoliberal do mercado financeiro, diferente da Suíça. Ele, assim como Tabata e Luciano Huck, enxergam a desigualdade em abstrato. Para eles, é uma questão de administração pública. A solução de Lehman não é diferente da solução de Huck. A fórmula básica é juntar um bom grupo de pessoas para administrar as coisas, ter um grande sonho, seguir as informações certas e assumir alguns riscos. Lehman diz: se nós nos juntarmos e tivermos grupos de pessoas que pensam diferente, mas que conversem e que sejam mais pragmáticas, nós podemos construir um país maravilhoso. Esse é o sonho de Jorge Paulo Lehmann. Preocupado com a desigualdade social, Lehmann se esquece que mudar domicílio fiscal aumenta a desigualdade social. O bilionário tem 20 empresas em paraísos fiscais, prática muito comum dos super ricos, não é mesmo? Para não ter que quebrar os ovos, Huck e os grupos de renovação política apoiados por Lehmann focam no discurso de políticas públicas eficazes para resolver os problemas mais graves e urgentes do país, como escreveu Huck em seu artigo. Não muito diferente da política social das gestões petistas com orientação do Banco Mundial, a pobretologia, política de distribuição de renda e assistencialismo, necessário, é óbvio, mas que não contracenam em rebeldia ao modelo neoliberal. Pelo contrário, completam o neoliberalismo dando a ele um lado social, humanizante do inumano. Jamais haverá no Brasil igualdade social sem industrialização, sem soberania nacional para colocar limites na atuação selvagem do mercado financeiro, sem repensar a macroeconomia voltada ao cumprimento religioso do pagamento dos juros da dívida pública, sem conter os lucros mastodônticos dos bancos em época de crise, aumentando a miséria. Nunca vamos conseguir tornar o Brasil mais justo com uma classe dominante infecunda, financiando e treinando novos políticos. Nunca vamos combater a pobreza com discurso e renovação da política se essa renovação for alinhada aos interesses dos Estados Unidos na América Latina e patrocinada pelos 5% da população que não estão interessados em abrir mão dos mecanismos de lucros destruidores do bem-estar social do povo. Desigualdade social, cada vez mais alarmante, é o reflexo do modelo colonial e hiperconcentrador de renda do neoliberalismo. Para mais formaturas, Luciano Huck, é imprescindível menos neoliberalismo.